Falar do poder militar da Argentina implica olhar para trás e compreender o enorme peso histórico que o acompanha. Este país, outrora considerado uma das forças armadas mais poderosas da América Latina, atravessou um caminho complexo no qual convergem glória, derrotas, crises econômicas e um esforço constante para manter vivo seu potencial estratégico. Durante grande parte do século XX, a Argentina foi uma referência regional em matéria militar. Sua indústria nacional de defesa, com estaleiros e fábricas de aeronaves, chegou a produzir aviões, navios e armamentos próprios, o que a colocava no mesmo patamar de nações mais desenvolvidas. Entretanto, as ditaduras militares, as tensões internas e a crise econômica minaram essa capacidade, deixando como herança forças armadas que, embora com grande tradição, têm lutado contra a falta de recursos e a obsolescência tecnológica. O episódio que mais marcou a Argentina militarmente na era moderna foi a Guerra das Malvinas, em 1982. O confronto com o Reino Unido deixou profundas lições, desde o heroísmo de soldados e pilotos que combateram com valentia frente a uma potência mundial, até as carências logísticas e tecnológicas que tornaram evidente a necessidade de modernização. Aquela guerra, embora breve, moldou a percepção do poder militar argentino, tanto dentro quanto fora do país. Desde então, o tema das Malvinas segue sendo um ponto central da identidade e da projeção estratégica argentina, especialmente no Atlântico Sul. A localização geográfica da Argentina adiciona outra camada à sua relevância. Com uma extensa costa atlântica e projeção para a Antártida, o país ocupa um lugar estratégico no Cone Sul. A defesa de seus recursos naturais, seus espaços marítimos e seus interesses antárticos constituem um objetivo central para suas forças armadas. De fato, a Marinha e a Força Aérea mantiveram um papel-chave em assegurar a presença argentina em territórios austrais, mesmo em meio a limitações orçamentárias. O Exército de Terra, por sua vez, concentrou grande parte de seus esforços no controle territorial, garantindo a soberania em um país de vastas dimensões. Desde a Pampa até a Patagônia, as forças terrestres mantêm um despliegue que reflete tanto a diversidade geográfica quanto a necessidade de assegurar fronteiras extensas. Paralelamente, a relação da Argentina com a política internacional também influenciou seu poder militar. Ao longo das últimas décadas, o país participou ativamente de missões de paz das Nações Unidas, enviando contingentes a lugares como Chipre, Haiti e Oriente Médio. Essas operações não apenas fortalecem a imagem internacional da Argentina, mas também proporcionam às suas tropas experiência em contextos multinacionais, o que agrega valor em termos de interoperabilidade com forças estrangeiras. Outro aspecto importante é a indústria militar argentina, que, apesar das crises, conseguiu manter projetos-chave, desde a fabricação de radares de última geração pela INVAP até a produção de aviões de treinamento e ataque leve como o IA-63 Pampa. A Argentina demonstra que ainda conserva a capacidade de projetar e produzir sistemas próprios. Esses desenvolvimentos refletem uma resiliência única, que permite manter viva a aspiração de modernizar suas forças armadas sem depender exclusivamente de fornecedores externos. O contexto histórico também é marcado por um dilema constante: a tensão entre as aspirações estratégicas e as limitações econômicas. Cada vez que a economia entra em crise, os orçamentos de defesa costumam ser os primeiros a sofrer cortes. Isso gera uma lacuna entre a tradição militar de um país com grande herança e o estado real de seus equipamentos e unidades. Mesmo assim, a disciplina e o profissionalismo das forças argentinas se mantiveram, construindo uma reputação de soldados comprometidos e resilientes. Em conclusão, o poder militar argentino não pode ser analisado sem considerar o peso de sua história e de sua geopolítica. Desde a experiência traumática, mas formadora das Malvinas, até seu papel atual no Atlântico Sul e na Antártida, a Argentina passou de ser uma potência militar regional a enfrentar grandes desafios de modernização. No entanto, sua localização, sua tradição e sua indústria própria continuam lhe conferindo um valor estratégico inquestionável. O verdadeiro desafio está em transformar essa herança em um futuro que recupere parte do esplendor perdido.
O exército argentino é o componente mais numeroso das forças armadas do país e, ao mesmo tempo, o reflexo mais fiel de sua história militar. Ao longo dos anos, essa força foi protagonista dos momentos mais transcendentes da nação, desde as campanhas de independência até as operações de soberania no Atlântico Sul. Hoje, com 70 mil efetivos, o Exército mantém um despliegue territorial amplo e diverso, que cobre desde as pampas até os desertos e montanhas da Patagônia e do Noroeste andino. Sua organização estrutura-se em brigadas, que combinam infantaria, cavalaria, artilharia e unidades de apoio. Uma das características mais notáveis do Exército argentino é a variedade de ambientes nos quais seus soldados devem estar preparados para operar: planícies férteis, serras secas, selvas subtropicais e territórios gelados no sul. Essa diversidade geográfica obriga a treinamentos diferenciados e a manter unidades especializadas capazes de se adaptar a condições extremas. Em relação aos blindados, o Exército conta com um dos ícones da defesa nacional, o tanque argentino médio, TAM, projetado em conjunto com a Alemanha na década de 1970. Esse veículo tornou-se a espinha dorsal das forças blindadas. Embora seu projeto já mostre sinais do tempo, tem sido alvo de programas de modernização que buscam prolongar sua vida útil. O TAM é um símbolo da capacidade industrial argentina e, embora não esteja no nível dos tanques de última geração, continua sendo uma peça fundamental no arsenal terrestre. Além do TAM, o Exército opera veículos blindados de transporte de pessoal, como os VCTP, Veículos de Combate e Transporte de Pessoal, que permitem mobilizar infantaria de maneira protegida. Também se somam unidades de artilharia autopropulsada e rebocada, que, embora não sejam as mais modernas, oferecem poder de fogo suficiente para operações defensivas e de apoio. A artilharia argentina inclui sistemas de foguetes múltiplos e canhões de longo alcance. Entre eles, destaca-se o sistema de foguetes Pampero, projetado localmente, que constitui mais uma prova da indústria militar própria. No entanto, a capacidade de defesa antiaérea do Exército é limitada, pois carece de sistemas modernos de mísseis terra-ar de longo alcance, dependendo em grande parte de peças antiaéreas leves e mísseis portáteis. Essa carência é um dos pontos fracos mais destacados por analistas regionais. Em termos de mobilidade, o Exército mantém frotas de caminhões, jipes e helicópteros leves para transporte e logística. Os helicópteros, embora úteis, não alcançam o nível necessário para operações massivas de despliegue rápido, o que limita a projeção das forças terrestres em cenários de grande escala. Mesmo assim, em contextos internos e em missões de paz, a capacidade logística terrestre tem se mostrado adequada. O treinamento das tropas também é um aspecto que se destaca. O Exército argentino sustentou uma tradição de formação rigorosa, tanto em academias militares quanto em cursos especializados. Destaca-se a Escola de Montanha em San Carlos de Bariloche, onde os soldados aprendem técnicas de sobrevivência e combate em climas extremos, o que é vital para operações na Patagônia e em zonas cordilheiras. Da mesma forma, a experiência em missões de paz das Nações Unidas proporcionou aos soldados argentinos a oportunidade de operar em contextos multinacionais, adquirindo disciplina e visão tática global. No entanto, o Exército enfrenta desafios sérios. A obsolescência de parte de seu material é evidente, e embora existam programas de modernização, esses avançam lentamente devido às restrições orçamentárias. O número de tanques TAM modernizados, por exemplo, ainda é reduzido em comparação com a frota total. Além disso, a falta de sistemas modernos de defesa aérea limita a capacidade do Exército de enfrentar ameaças tecnológicas avançadas. Apesar dessas limitações, o Exército argentino conserva forças importantes. Sua ampla experiência em ambientes variados, a disciplina de suas tropas e a capacidade de sustentar operações prolongadas em condições adversas. Em um cenário regional, não é a força terrestre mais tecnologicamente avançada, mas sim uma das mais resilientes e com maior tradição de treinamento. Em conclusão, o Exército de Terra argentino representa uma mistura de herança histórica, capacidade adaptativa e limitações estruturais.
Seus soldados estão preparados para enfrentar desafios em geografias extremas, e sua frota de blindados, embora antiga, ainda constitui um pilar defensivo. O desafio imediato é a modernização. Manter vigente um exército com história de potência regional em um contexto de recursos limitados. A Força Aérea Argentina é, talvez, a força que melhor reflete tanto a glória passada quanto os desafios atuais do poder militar do país. Durante grande parte do século XX, a FAA foi considerada uma das mais poderosas da América Latina, com uma frota de caças supersônicos, aviões de treinamento próprios e uma indústria aeronáutica capaz de produzir projetos autóctones. No entanto, o passar do tempo, a falta de investimento sustentado e as crises econômicas deixaram essa força em uma situação de contraste entre tradição e a necessidade urgente de modernização. Em suas origens, a FAA destacou-se por sua capacidade de integrar aeronaves de última geração. Chegou a operar caças Mirage 3, A4 Skyhawk e Dagger, todos protagonistas no conflito do Atlântico Sul em 1982. Durante a Guerra das Malvinas, os pilotos argentinos demonstraram uma coragem que surpreendeu o mundo. Voaram a baixa altitude, arriscando suas vidas contra as defesas britânicas e conseguiram atingir navios de guerra com bombas lançadas quase sem margem de erro. Esse episódio marcou a FAA como uma instituição heróica, mas também revelou a falta de sistemas modernos de armas e limitações tecnológicas. Hoje, o núcleo da FAA é composto pelos aviões A4R Fighting Hawk, uma versão modernizada dos clássicos A4 adquiridos dos Estados Unidos. Embora tenham sido atualizados na década de 1990 com aviônica mais avançada, já se mostram insuficientes frente aos caças de última geração operados por países vizinhos. O número reduzido de unidades em condições operativas limita a capacidade real de defesa aérea argentina, gerando preocupação sobre a vulnerabilidade dos céus argentinos em um cenário de conflito convencional. O debate sobre a compra de um novo sistema de caças está em curso há anos. Foram consideradas opções como o JF-17 Thunder, de fabricação chino-paquistanesa, os F-16 Estados Unidos e os Gripen suecos. Cada uma dessas alternativas implicaria não apenas um salto tecnológico, mas também uma decisão geopolítica de grande peso. Até agora, porém, os altos custos e as restrições políticas impediram a concretização de um acordo definitivo. Além dos caças, a FAA mantém uma frota variada de aeronaves de transporte e apoio. Os Aircrew C-130 são um recurso fundamental para operações logísticas, transporte de tropas e ajuda humanitária. Esses aviões, alguns modernizados, demonstraram seu valor em missões tanto dentro do país quanto em despliegues internacionais. Da mesma forma, a frota inclui aviões de treinamento avançados como o IA-63 Pampa, projetado e fabricado na Argentina. Esse avião, símbolo do esforço nacional para manter uma indústria aeronáutica própria, desempenha um papel chave na formação de pilotos e em missões de apoio tático. O IA-58 Pucará, embora já retirado de a maioria de suas missões, segue sendo nombrado como um projeto argentino bem-sucedido, que operou em múltiplos conflitos internos e nas Malvinas. Seu legado persiste como um exemplo da capacidade da indústria local de desenvolver plataformas úteis em cenários reais. A aviação de transporte médio e leve também tem um papel central. Desde o traslado de efetivos em território nacional até o apoio em emergências climáticas, a Força Aérea soube usar seus recursos para manter presença em todo o país, apesar das limitações materiais. Em relação à defesa antiaérea, a FAA, assim como o Exército, enfrenta grandes carências. Os sistemas atuais são limitados, o que reduz a capacidade de proteger bases aéreas e pontos estratégicos contra ataques modernos. Esse vazio é uma das prioridades reconhecidas por analistas e autoridades militares, mas resolvê-lo requer investimentos consideráveis. Um ponto forte da FAA é a qualidade de seus pilotos. Historicamente, os aviadores argentinos demonstraram um treinamento rigoroso e um espírito de combate excepcional. Desde as Malvinas até as missões de paz, a FAA manteve um nível humano de primeira ordem, mesmo quando a tecnologia nem sempre acompanhou esse nível de excelência. Em conclusão,
A Força Aérea Argentina é uma instituição que combina um passado glorioso, um presente desafiador e um futuro em construção. Seus pilotos e técnicos mantêm a tradição de profissionalismo, mas a modernização da frota é uma necessidade urgente. A substituição dos caças obsoletos marcará não apenas o destino da FAA, mas também a projeção da Argentina como potência regional nas próximas décadas. Se o que viu nos céus o impressionou, espere para descobrir o poder argentino no mar e no Atlântico Sul. Nas entranhas do poder militar argentino, existe um conjunto reduzido de homens e mulheres que operam em silêncio, longe dos olhos do público e da rotina das unidades convencionais. São as forças especiais, treinadas para agir onde a disciplina, a audácia e a resistência alcançam seus limites mais extremos. Em um país com vastos territórios, climas hostis e fronteiras que parecem intermináveis, essas unidades representam a capacidade de golpear com precisão cirúrgica em cenários onde a guerra tradicional não tem lugar. A origem dessas forças remonta à necessidade de contar com unidades capazes de realizar operações de alto risco durante conflitos que marcaram a história do país. Com o passar das décadas, seu papel transformou-se. De atuar em confrontações convencionais, passaram a se especializar em missões de infiltração, reconhecimento, contra-terrorismo e resgate de reféns. O segredo é a sua ferramenta mais poderosa, a eficácia, sua carta de apresentação. Entre elas, os comandos anfíbios da Marinha são talvez a unidade mais emblemática. Formados em um país que olha para o Atlântico Sul, treinam em condições extremas, suportando frio, fome e exaustão física até níveis desumanos. Sua preparação combina a guerra no mar com a capacidade de se adaptar em terra, o que os torna um recurso inestimável em operações que exigem flexibilidade total. Seu prestígio não se limita ao âmbito nacional. São respeitados em treinamentos conjuntos com forças de elite de outros países. Ao lado deles, destacam-se os mergulhadores táticos, especialistas em infiltrações subaquáticas e operações de sabotagem naval. Sua capacidade de agir em silêncio, sob as águas geladas do sul argentino, os converte em uma força de deterrência invisível. São os olhos e as mãos que operam no fundo do mar, em um ambiente onde o menor erro pode significar a morte imediata. No Exército, os grupos de operações especiais cumprem um papel diferente, mas igualmente vital. Os comandos do Exército, com uma tradição que remonta à Guerra das Malvinas, foram treinados em técnicas de combate irregular e sobrevivência em ambientes hostis. Sua formação é projetada para enfrentar missões na selva, na montanha ou em zonas urbanas, sempre sob condições de isolamento e com recursos limitados. Durante o conflito de 1982, demonstraram uma capacidade de resistência e disciplina que ainda hoje é estudada em academias militares estrangeiras. A Força Aérea também possui sua própria elite, os grupos de operações especiais voltados para o controle de aeródromos, segurança de instalações estratégicas e resgate de pilotos em zonas hostis. Embora menos conhecidos que seus pares do Exército e da Marinha, desempenham um papel fundamental na defesa aérea integral do país, especialmente em um território tão vasto onde a logística aérea é essencial. O que une todas essas unidades não é apenas seu treinamento físico extremo, mas a mentalidade. A seleção é implacável. Nem todos conseguem resistir aos meses de instrução, onde o cansaço, a dor e a incerteza se combinam para moldar soldados que aprendem a confiar unicamente em sua vontade. Quem supera esse processo torna-se parte de uma irmandade, onde a lealdade e a honra pesam mais que qualquer insígnia. Nos últimos anos, essas forças tiveram que se adaptar a novas ameaças. O terrorismo internacional, o crime organizado transnacional e o narcotráfico apresentam cenários muito distintos dos da guerra convencional. As fronteiras porosas do norte do país, o controle de rotas clandestinas e a necessidade de proteger infraestruturas críticas fizeram com que as operações especiais adquirissem uma relevância inesperada. Onde o poder do Estado não chega com facilidade, essas unidades tornam-se o braço invisível que assegura a soberania. O futuro das forças especiais argentinas debate-se entre a tradição e a modernização. Seus integrantes continuam sendo reconhecidos por seu temperamento e capacidade de improvisação, mas a falta de recursos e equipamentos de última geração limita seu potencial. No entanto, a história demonstrou que, quando as circunstâncias exigem, são capazes de responder com uma coragem que supera as limitações materiais. Talvez essa seja a essência dessas forças: operar em silêncio,
resistir ao insuportável e estar sempre prontas para agir quando a nação as necessita. Um punhado de soldados que não busca reconhecimento, mas cuja existência mantém viva a certeza de que nos momentos mais sombrios, sempre haverá alguém disposto a enfrentar o impossível. A força de um exército não se mede apenas em seus soldados, nem no número de tanques ou aviões que possui. No mundo contemporâneo, o verdadeiro poder militar sustenta-se na capacidade de produzir e manter seu próprio armamento, na independência tecnológica e na possibilidade de adaptar a inovação às necessidades da defesa nacional. Nesse aspecto, a Argentina trilhou um caminho marcado por conquistas notáveis, projetos interrompidos e uma constante tensão entre a ambição e as limitações econômicas. A história da indústria militar argentina tem raízes profundas. Desde meados do século XX, o país compreendeu que não podia depender exclusivamente de fornecedores estrangeiros, especialmente em um contexto internacional onde embargos e restrições políticas podiam cortar o acesso a material bélico crítico. Foi então que nasceu a ideia das fabricações militares, uma instituição destinada a projetar e produzir armamento próprio. Com o tempo, essa estrutura diversificou-se, criando munições, explosivos e até veículos blindados de produção nacional. Um dos marcos mais emblemáticos dessa visão foi o desenvolvimento do tanque argentino médio, TAM. Projetado em conjunto com tecnologia alemã na década de 1970, o TAM tornou-se um símbolo da capacidade local de engenharia militar. Embora hoje requeira processos de modernização para manter sua vigência, sua existência reflete um esforço para alcançar autonomia em uma área dominada por grandes potências. Paralelamente, a indústria aeronáutica argentina tornou-se outro pilar estratégico. O IA Pucara, um avião de ataque leve, projetado e fabricado em Córdoba, destacou-se por sua robustez e adaptabilidade. Utilizado em operações de contra-insurgência e durante a Guerra das Malvinas, o Pucara demonstrou como uma plataforma concebida localmente podia responder às exigências do combate real. Mais tarde, o IA-63 Pampa, um avião de treinamento avançado, consolidou a capacidade argentina de produzir aeronaves próprias, sendo ainda hoje utilizado para formar pilotos e em versões modernizadas para cumprir funções de apoio tático. Mas o verdadeiro salto tecnológico argentino não se limita ao âmbito terrestre ou aéreo. A empresa estatal Invap, especializada em tecnologia nuclear e espacial, transformou-se em referente internacional. Seus desenvolvimentos em radares militares de última geração, capazes de detectar aeronaves a grandes distâncias, proporcionaram à defesa argentina um nível de independência tecnológica que poucos países da região possuem. Esses sistemas tornaram-se uma ferramenta essencial para vigiar o vasto território nacional e o espaço aéreo, um componente-chave na soberania moderna. A construção naval também faz parte desse entramado. Estaleiros como Tandanor e Rio Santiago participaram da reparação e modernização de navios da Marinha, além de projetos de construção de novas unidades. Embora atrasos, problemas orçamentários e descontinuidades políticas tenham freado muitos avanços, a infraestrutura e o conhecimento técnico continuam sendo uma base, que, com apoio sustentado, poderia recuperar protagonismo. Mas a indústria militar argentina enfrentou um inimigo persistente: a falta de continuidade. As mudanças de governo, as crises econômicas recorrentes e as limitações orçamentárias fizeram com que numerosos projetos ficassem inconclusos. Cada interrupção não significa apenas perda de recursos, mas também fuga de talentos humanos altamente qualificados. Engenheiros, técnicos e especialistas formados em programas militares muitas vezes migraram para o setor privado ou até para o exterior, enfraquecendo a base científica e tecnológica nacional. Apesar dessas dificuldades, a Argentina mantém alianças estratégicas que lhe permitem sustentar parte de sua capacidade de inovação. A cooperação com países como Brasil, Alemanha, Israel e mais recentemente China abre oportunidades de transferência tecnológica e produção conjunta. Esses acordos não buscam apenas modernizar o material existente, mas também posicionar a Argentina como um ator regional na produção de equipamentos militares. O desafio do futuro está claro. Será a Argentina capaz de consolidar uma indústria militar autônoma e sustentável, ou continuará presa em um ciclo de avanços pontuais seguidos de longos períodos de retrocesso? A resposta depende em grande medida da vontade política e da capacidade de investimento. A infraestrutura existe, o talento humano está presente, e os antecedentes históricos provam que o país pode alcançar conquistas tecnológicas de grande impacto. A indústria militar argentina é, em essência, um reflexo da própria nação, ambiciosa, resiliente
criativa, mas constantemente enfrentada por suas próprias limitações. Em suas fábricas, em seus estaleiros e em seus laboratórios, trava-se uma batalha silenciosa, onde cada inovação representa um passo rumo à independência estratégica e cada retrocesso abre a porta à dependência estrangeira. Se a história militar argentina foi construída com sacrifícios nos campos de batalha, seu futuro dependerá, em grande parte, do que conseguir forjar em suas oficinas e em seus centros de pesquisa. Ali, na interseção entre a ciência e a defesa, define-se a verdadeira medida de seu poder. O poder militar argentino sustenta-se em um paradoxo constante, uma tradição de grandeza e sacrifício, mas marcada por limitações estruturais que impedem o desdobramento de todo o seu potencial. Nenhuma outra força de sua capacidade nacional enfrenta com tanta crueza a tensão entre aspirações e realidades como as Forças Armadas. E é que o futuro de sua capacidade militar está estreitamente ligado a um dilema que atravessa a Argentina há décadas: como manter a defesa nacional em meio a crises econômicas recorrentes, prioridades cambiantes e um orçamento cronicamente insuficiente. A primeira grande barreira é, sem dúvida, a questão orçamentária. Durante longos períodos, o investimento em defesa foi relegado frente às necessidades sociais e econômicas mais urgentes. Esse desequilíbrio provocou um atraso tecnológico evidente: sistemas de armas envelhecidos, aviões que superam com folga a vida útil prevista, navios que requerem modernização e um corpo de submarinos praticamente inexistente. Manter operativa uma estrutura militar com meios obsoletos não é apenas custoso, mas reduz de maneira crítica a capacidade de dissuasão. Nesse contexto, os debates sobre a necessidade de modernização tornam-se constantes. A Argentina não pode aspirar a rivalizar com potências globais, mas deve garantir um nível mínimo de defesa que assegure sua soberania no Atlântico Sul e na Antártida. A incorporação de patrulheiros oceânicos modernos, a modernização dos tanques TAM e o fortalecimento de sistemas de radar nacionais são passos nessa direção, mas ainda são insuficientes frente à magnitude das necessidades. Outro desafio central é a formação e retenção do pessoal militar. Os salários baixos e as limitadas oportunidades de carreira provocaram um êxodo de profissionais qualificados para o setor privado ou para o exterior. Isso enfraquece não apenas a capacidade operativa imediata, mas também o capital humano necessário para sustentar futuros projetos de inovação e tecnologia militar. A defesa de um país não se constrói apenas com equipamentos, mas com as pessoas que sabem operá-los e mantê-los. No plano geopolítico, o Atlântico Sul tornou-se um cenário de crescente relevância. A disputa por recursos naturais, a presença de potências estrangeiras na região e a projeção para a Antártida exigem uma presença constante. A Argentina precisa não apenas de meios militares, mas também de vontade política para sustentar operações em um ambiente onde a competição se intensificará nas próximas décadas. A defesa das rotas marítimas, a luta contra a pesca ilegal e a vigilância do espaço aéreo austral são tarefas estratégicas que não admitem adiamento. A Antártida, em particular, apresenta um horizonte de oportunidades e tensões. Ali, a presença argentina não é apenas científica, é também geopolítica. O Tratado Antártico limita a exploração de recursos, mas, em um futuro próximo, a pressão internacional poderia alterar esse equilíbrio. Nesse cenário, apenas aqueles com presença logística e militar efetiva poderão reivindicar um papel decisivo. A Argentina, com sua rede de bases e o quebra-gelo Almirante Irizar, possui uma vantagem que deve reforçar e ampliar se deseja manter influência no continente branco. Além dos desafios internos, também existem oportunidades. A cooperação com países vizinhos, como Brasil e Chile, abre a porta a projetos conjuntos que reduzem custos e fortalecem a integração regional. Em um mundo onde as alianças são tão importantes quanto a capacidade militar própria, a Argentina poderia aproveitar essas sinergias para sustentar programas de modernização que, de maneira individual, seriam inviáveis. O futuro das Forças Armadas argentinas dependerá, em última instância, de uma decisão estratégica: continuar com um modelo limitado, destinado a cobrir apenas funções básicas, ou apostar em uma modernização gradual, mas sustentada, que permita recuperar capacidades perdidas e consolidar um poder de dissuasão crível.
O tempo corre, e cada ano que passa sem investimentos significativos aprofunda a lacuna tecnológica frente a seus pares regionais. O destino da defesa argentina não está escrito. Pode ficar preso na inércia de suas limitações ou transformar-se em um ator regional com voz própria, capaz de proteger seus interesses em um mundo cada vez mais competitivo. Em suas mãos está decidir se suas forças armadas serão um eco do passado ou uma ferramenta real para garantir o futuro da nação. O poder militar argentino é uma história de contrastes, um relato no qual coexistem a grandeza histórica e as limitações do presente. É impossível entender a dimensão de suas forças sem reconhecer a marca deixada por episódios como a Guerra das Malvinas, onde a valentia de seus soldados contrastou com a inferioridade material frente a uma potência global. Desde então, a defesa nacional ficou marcada por um dilema permanente: como sustentar a soberania com recursos limitados e uma economia em crise constante? O exército continua sendo o coração da defesa terrestre, apoiado no tanque argentino médio, símbolo da capacidade local de inovação e em uma estrutura que, embora precise de modernização, ainda representa a espinha dorsal da defesa territorial. A Força Aérea, com sua história de glória e sacrifício, mantém a necessidade urgente de renovar sua frota de combate. Cada discussão sobre a aquisição de novos caças reflete não apenas uma decisão técnica, mas um debate sobre a real vontade do país de garantir seu espaço aéreo. A Marinha, guardiã do Atlântico Sul, simboliza a importância estratégica de um país com milhares de quilômetros de litoral e uma projeção natural para a Antártida. A tragédia do Araçanguã revelou não apenas a fragilidade da força submarina, mas também a dívida pendente de modernizar uma força essencial para sustentar presença em águas profundas. E, no entanto, a logística antártica, com o quebra-gelo Almirante Irizar à frente, continua demonstrando que a Argentina pode operar em cenários extremos com um profissionalismo digno de admiração. Nesse panorama, as forças especiais representam talvez a face mais inspiradora. Unidades que operam em silêncio, que treinam até os limites da resistência humana e que encarnam o espírito de sacrifício além das limitações materiais. São a prova viva de que a vontade pode suprir a carência e de que a disciplina pode se tornar a arma mais poderosa. Mas nenhuma análise do poder militar argentino estaria completo sem reconhecer o papel de sua indústria. Desde as fabricações militares até a Envap, passando pelos estaleiros navais e a indústria aeronáutica, a capacidade de inovação do país demonstrou ser real. Os tanques TAM, os aviões Pucará e Pampa, os radares nacionais e os projetos conjuntos com outras nações são exemplos de um potencial que, se sustentado no tempo, poderia mudar o equilíbrio regional. No entanto, o inimigo mais persistente não foi externo, mas interno: a descontinuidade. Cada crise, cada mudança de governo, cada corte orçamentário interrompeu projetos e gerou uma perda de recursos humanos e técnicos incalculável. O futuro está em jogo em dois cenários-chave: o Atlântico Sul e a Antártida. Ali se definirá a capacidade argentina de projetar sua soberania e proteger recursos naturais estratégicos frente à crescente presença de potências estrangeiras. Quem controlar essas zonas não terá apenas vantagens econômicas, mas também um poder geopolítico que marcará o século XXI. A Argentina tem a posição, a experiência e a infraestrutura mínima para fazê-lo, mas precisa de vontade e visão de longo prazo. Em definitivo, o poder militar argentino não pode ser reduzido ao inventário de armas. É um espelho da própria nação, resiliente, orgulhosa, marcada pela adversidade, mas capaz de se reinventar uma e outra vez. Seu maior desafio não é tecnológico, nem mesmo econômico. Seu maior desafio é a constância, a capacidade de sustentar um projeto a longo prazo, de priorizar a defesa como política de Estado e não como variável secundária de conjuntura. Se a Argentina conseguir superar essa prova, poderá reconstruir um poder militar moderno, eficiente e respeitado, capaz de proteger sua soberania e projetar sua influência na região. Se não o fizer, ficará presa na nostalgia de seu passado glorioso, recordando o que poderia ter sido e não foi. O destino está aberto, e como sempre, dependerá da decisão de uma nação que tem tudo para ser mais do que hoje parece. Inscreva-se e dê like para continuar explorando a verdadeira dimensão do poder militar.